Muito boa noite, meus amigos. É uma satisfação muito grande estar aqui pela primeira vez. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado aos amigos desta casa, que estou conhecendo pela primeira vez. Ao Adilson e Luciana pela oportunidade deste intercâmbio, dessa logística toda envolvendo essa visita. Nós estamos muito felizes pela oportunidade e desejamos, de alguma forma, compartilhar isso com os amigos aqui de Piracicaba. E nós trouxemos essa temática, oferecemos para falar sobre esta faculdade humana. Nós estamos muito habituados a falar, a estudar, a referir-se à mediunidade. Mas é muito interessante considerar que a mediunidade não é invenção do Espiritismo, não é imaginação de Allan Kardec, ela é uma capacidade humana, está em todas as criaturas, todas, de uma forma ou de outra, em menor grau ou em maior grau de sensibilidade. O fato de sermos espíritas não significa em absoluto que iremos trabalhar ostensivamente com a mediunidade. Eu sou da terceira geração espírita da família, meu avô já era espírita, mas eu não sou médium ostensivo. Não escuto nada, não vejo nada, não psicografo, não psicofono, nada disso. Sou um aprendiz espírita e a minha sensibilidade se reduz apenas à intuição, que não deixa de ser uma espécie de faculdade mediúnica também, um estágio de percepção. Então a mediunidade, ela é uma faculdade orgânica, inerente a todas as criaturas, em menor ou maior grau, e que está à nossa disposição, e depois nós vamos falar sobre por que ela existe, por que somos médiuns, mais ou menos médiuns podemos acrescentar. Mas é interessante que a mediunidade sempre existiu, desde que existem criaturas humanas, desde os primórdios da civilização, sempre houve tentativas de percepção, ou a própria percepção em si, presente no ser humano. Quando lembramos aquelas tribos primitivas, acendendo fumaças e tentando comunicações, e fazendo oferendas, e fazendo danças ao redor do sol, do fogo, rendendo graças ao sol, à lua, à chuva, ao vento, etc., acreditando eles fossem deuses, aqueles fenômenos da natureza, estavam tentando uma forma de comunicação com o que eles entendiam ser os deuses. E esta capacidade, esse desenvolvimento, este aprimoramento dessas tentativas, deve-se a algo que já está em nós. Deus, quando criou, estabeleceu este vínculo natural. Somos filhos do Criador, somos criaturas do Criador, e, portanto, trazemos em nós este algo a mais que nos incentiva a percepção do além, a percepção de algo mais além dos olhos, além da percepção física. Mas ao longo da civilização, a humanidade sempre teve uma certa resistência a esse assunto, porque muitos passaram a explorar esta capacidade de percepção extrasensorial. E muitos daqueles que detinham alguma capacidade que se tornava notável, que chamava atenção, eram classificados de bruxos, eram ligados à magia negra. Muitos deles foram perseguidos, torturados, sacrificados. E mesmo no nosso tempo, na nossa geração, nós ainda temos preconceitos, ainda carregamos dentro de nós preconceitos. Eu sou de família espírita numa cidade pequena, uma cidade que hoje tem 15 mil habitantes aproximadamente, e na minha infância eu sofri o preconceito por ser espírita. Quando comecei a namorar a Neuza, foram chamá-la, advertindo-a de como que ela ia namorar o filho do bruxo. Eu seria o feiticeiro, alguma coisa desse tipo, né? Porque os meus pais, ligados ao espiritismo, minha mãe atuando como médium, despertavam uma curiosidade até cruel, achando que nós falávamos com os mortos. Mas não existem mortos, estamos todos vivos, somos imortais como criaturas. E uma vez que deixamos essa estrutura biológica perecível e passamos a habitar o mundo dos espíritos, não perdemos a nossa condição racional, a nossa condição psicológica, emocional. E, portanto,
uma vez que continuamos a viver com memória, com sensibilidade, com desejos, com carências, com limitações, com conhecimentos, com virtudes, é muito natural que estabeleçamos um canal de comunicação entre aqueles que estão no mundo espiritual e aqueles que estão encarnados. E aí este canal é exatamente a mediunidade, variável, extremamente variável de pessoa para pessoa. Não existem dois médiuns iguais, ainda que estejam atuando no mesmo segmento. Se pensarmos em médiuns psicógrafos, ou médiuns videntes, ou médiuns audientes, ou médiuns de materialização, ou de cura com a imposição das mãos, se pegarmos 2 ou 3 na mesma variedade mediúnica, não serão iguais. A percepção é diferente. A maneira de sentir a presença dos espíritos, de captar a mensagem, a instrução, de fazer-se o intermediário do que os espíritos desejam transmitir, é muito variável. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua estrutura própria, tem a sua bagagem desenvolvida ao longo dos milênios. A nossa formação, a nossa bagagem intelecto-moral, emocional, psicológica, as experiências de agora, tudo isso influi. O meio onde nascemos, a cultura da sociedade em que vivemos, tudo isso influi decisivamente, até que alcancemos um nível de maturidade que ainda precisamos conquistar. Mas, como Deus é bondade em tudo, em todos os tempos enviou criaturas mais amadurecidas, mais preparadas para nos exemplificarem o que é a mediunidade, como ela pode ser usada, de que forma pode ser útil e de que forma deve ser trabalhada em benefício do semelhante. Então, em todos os tempos, tivemos médiuns mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, cada um com a sua capacidade. Temos exemplos notáveis na história. Moisés foi um médium, Jesus considerado médium de Deus, mas, tirando esses expoentes, nós adentramos a outra variedade de médiuns, famosos ou não, que de alguma forma foram instrumentos da ação dos espíritos. Se pegarmos os médiuns de efeitos físicos, por exemplo, capazes de movimentação de objetos, como é o caso do médium Mirabelli, nascido em Botucatu, ou de Peixotinho, o grande Peixotinho, que servia de médium de materialização. Peixotinho atendia uma multidão de carentes e pessoas em desequilíbrio, e ele entrava em profundo êxtase, em profundo abatimento, em dormência, em sonolência, e os espíritos, utilizando-se da sua capacidade através do ectoplasma, materializavam-se em público para atender as doenças, caminhavam no meio da plateia, e ele fazia isso na sua própria casa. Ele se recolhia no quarto, ali havia uma multidão de doentes, ele ficava prostrado, o espírito saía do quarto e caminhava entre as pessoas e atendia individualmente. Há um episódio muito engraçado, em que a filha de Peixotinho, uma delas, são 9 filhas, e acho que são 8 filhas e um filho, e uma delas, na idade infantil, dos seus 8, 9 anos, na escola, a professora, referindo-se à história da escravidão, referiu-se a José do Patrocínio, e começou a biografar José do Patrocínio numa aula de história. Como se sabe, José do Patrocínio foi um grande expoente de luta pela libertação dos escravos. E então, descrevendo o aspecto histórico, a pequena Alcione Peixoto, por volta dos seus 8, 9 anos de idade, levantou a mão e falou: eu conheço. Como é que você conhece? Ele vai lá em casa. Porque o espírito José Patrocínio materializava-se na sua própria casa e atendia os espíritos. Isso foi motivo de chamar os pais em casa, divertir os pais, porque imagine falar que José do Patrocínio ia na casa de Peixotinho. Imagine vocês isso, que confusão que deu. Advertiram a criança, chamaram os pais. Na inocência infantil, ela descreveu uma cena comum na sua própria casa. Por outro lado, Mirabelli, por exemplo, entrava numa loja de sapato para comprar sapato, e as caixas saíam da prateleira e vinham até ele, e as tampas se abriam para ele escolher o sapato. Imagine vocês que facilidade, o que é um fenômeno
de efeito físico. Entre outros, Mirabelli levitava na sala, os móveis levitavam, né? Há muitas citações nessa experiência. Então, a mediunidade de efeitos físicos, uma variante da mediunidade, provocou em todos os tempos uma certa repulsa a esse tipo de ocorrência, chamando essas criaturas de feiticeiros, de magia negra, de bruxos, etc. Mas, para citar um único exemplo palpitante na história, Joana d'Arc, a menina de 17 anos, foi queimada viva, porque ouvia os espíritos. Imagine vocês, ela ouvia os espíritos, debatia com os superiores de sua época, com os líderes da França, e isso foi um escândalo, porque ela falou, eles estão dizendo, e por causa disso, ela foi queimada viva por força da mediunidade. Por todas essas razões, nós ficamos a pensar na exuberância dessa faculdade humana, que tem uma finalidade, não é por acaso. Nós somos seres capazes, nós vamos desenvolvendo através da evolução capacidades variadas, mas tudo isso saiu do terreno do misticismo, saiu do terreno do maravilhoso ou da fantasia para enquadrar-se didaticamente no aspecto da normalidade. Todos nós somos mais ou menos médiums, de uma forma ou de outra. E é interessante porque a mediunidade, não sendo exclusividade do espiritismo, nem monopólio dos espíritas, manifesta-se e é usada por todas as religiões. Quantos pastores inspiradíssimos não orientam seus adeptos nos templos das outras religiões? Quantos padres inspiradíssimos em seus sermões não se tornam instrumentos da espiritualidade? Eu tenho um vizinho que é de uma religião evangélica. Eu não sei definir para vocês exatamente qual é o segmento. E ele é barbeiro, né? De vez em quando eu vou cortar o cabelo com ele. Essa vez não foi com ele que eu cortei, mas de vez em quando eu vou cortar com ele. É só atravessar, sair de casa, entrar no portão e vou lá, né? Então ele sabe que eu faço palestra, ele sabe que eu sou espírita. Eu falei, capricha aí que eu vou fazer divulgação. Como é que ele chama mesmo? Foi o Vitor Hugo que cortou meu cabelo, né? Então eu vou fazer propaganda de você. E numa dessas ocasiões, conversando com ele, eu perguntei, me diga uma coisa, como é que é lá na igreja? Vocês fazem palestras lá também? Fazemos, mas vocês convidam os palestrantes, eles vêm de fora? Não, no dia da palestra a gente não sabe quem vai fazer a palestra, mas durante o momento o Espírito Santo desce e alguém levanta da plateia e começa a falar. Olha que coisa fantástica, que fenômeno extraordinário, olha a bondade dos espíritos. Ele pega quem? O espírito toma o médium capacitado, também lá existem médiums. Mas o espiritismo, educou essa faculdade, apresentou-a didaticamente aos nossos corações, ao nosso raciocínio, para que pudéssemos aproveitar. E isso foi apresentado em O Livro dos Médiuns, um verdadeiro tratado, ou o maior tratado sobre essa faculdade humana. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, é o segundo livro da codificação espírita e vai conter lá os gêneros de manifestações, porque são muitas, elas se apresentam das maneiras mais variadas. Eu estou falando com vocês aqui, mas fiquem tranquilos, eu não estou incorporado, não é uma psicofonia o que está ocorrendo aqui, eu estou perfeitamente lúcido, sei tudo o que estou falando, mas a fluência verbal é que não é minha. É como se os espíritos acessassem meus arquivos e falam, vai por aqui, fala aqui. Você abre a tela do computador, o desktop lá, tem as várias pastinhas, eles vão abrindo, indicando por quê. A bagagem já está em mim, não é uma psicofonia. Então são variados gêneros de manifestações. Eu tenho, digamos, uma mediunidade mental, tenho, digamos, uma mediunidade intuitiva, mas não se trata de psicofonia. E os meios de comunicação? Os meios também são variados. É pela voz, é pelo ar, é pela audição, é pela visão, é pela cura, muitas formas. E aí entramos na questão do desenvolvimento da mediunidade. Quando se fala em desenvolvimento,
A família espírita ainda faz alguma confusão, e muita gente confunde o desenvolvimento mediúnico como se desenvolver a mediunidade fosse sentar à volta de uma mesa, e vamos ver o que acontece agora, vamos aguardar, pode vir. E não é bem assim, não. O desenvolvimento da mediunidade está perfeitamente conectado com a nossa própria educação, com o nosso próprio desenvolvimento intelecto-moral. Conforme vamos desenvolvendo a nossa moralidade, nos aprimorando nas virtudes e desenvolvendo o nosso conhecimento, nós vamos ampliando a capacidade de percepção, porque a percepção está à nossa volta. Neste ambiente, por exemplo, existem ondas de rádio. Existem ondas de rádio AM, FM, não sei se a AM ainda existe, mas parece que já acabou, ou vai acabar, alguma coisa assim. Já acabou? Existe, né? Existem a onda de rádio amador, existem ondas de FM, ondas de TV aberta e fechada, estão aqui. Como também a presença dos espíritos. Que espíritos? Nós trouxemos alguns de Matão lá pelo carro, podem entrar, por favor. Pode-se fazer visíveis aqui. Mas não é tão fácil fazer visível. Há vários fatores que influem para um espírito se tornar visível. A Neuza me fala, eu quero ver o dia que o espírito aparecer. Eu falei, eu vou cumprimentá-lo. Como vai? Caibarchuto vai bem lá em Matão? Como é que está o nosso Caibarchuto? E então, os espíritos se apresentam. Existem os espíritos que nos acompanharam, que são nossos amigos, interessados no nosso progresso. E existem aqueles que não estão muito preocupados conosco, não. Eles têm outros objetivos, às vezes até nos atrapalhar, e impedem que a gente raciocine, provocam sono para a gente não prestar atenção, procuram desviar a nossa atenção. Então, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação direta com o nosso desenvolvimento pessoal, através da educação, através da concentração, através do interesse em aprender, através da persistência, da perseverança, da fé. Tudo isso influi no desenvolvimento da mediunidade, que não está livre de dificuldades, não está livre, nem de obstáculos. E às vezes obstáculos bem difíceis de serem superados, porque a mediunidade não é uma brincadeira, ela é uma faculdade, todos nós a temos, de uma forma ou de outra. Então existem muitas dificuldades, essas dificuldades estão em nós mesmos, é a nossa vaidade, é a nossa pretensão, é a nossa ambição. Às vezes tem pessoas que veem na mediunidade uma oportunidade de exploração do próximo, para ganhar dinheiro, para tirar vantagens emocionais, e sabe-se lá que vantagem, de vez em quando estoura aí pela mídia um escândalo envolvendo a mediunidade, justamente porque a mediunidade, não sendo exclusividade do espiritismo, ela está presente na sociedade humana, e é usada, explorada, nem sempre com o devido respeito, nem sempre com o devido conhecimento. E naturalmente que existem as dificuldades externas também. Pessoas que elogiam os médiuns. Não devemos fazer isso. Elogiar o médium pode significar para o médium uma queda. Pode significar para ele uma pedra de tropeço. O médium não precisa de elogios, precisa de apoio para desenvolver o seu trabalho com seriedade. E claro que não é só essa dificuldade. Existem as nossas próprias dificuldades pessoais. Não ouvir direito, dificuldade de concentração, analfabetismo, tem vários problemas que envolvem as dificuldades com a prática mediúnica. E os escolhos de todo tipo, né? O médium às vezes é assediado, sofre pressão, ganha presente, é procurado para tirar chantagem, etc. Então, o médium está sujeito a tudo isso. Mas, por outro lado, olha o que está na introdução do livro. É muito importante a gente prestar atenção. Isso aí está exatamente na primeira página do livro. É a introdução da obra. A experiência nos confirma todos os dias que as dificuldades e as decepções... Agora, imagine o que cabe dentro das palavras dificuldades e decepções, que se encontram na prática do espiritismo. E quando a gente se refere à prática do espiritismo, não estamos nos referindo ao espiritismo prático de mediunidade. Muita gente fala que o espiritismo prático é quando os médiuns se reúnem em torno da mesa para psicografar, para receber espíritos. Não. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um espiritismo prático.
nós estamos sentando, refletindo sobre um assunto, isso é prática espírita. Quando estamos entregando uma cesta básica, fazendo um atendimento fraterno, fazendo passe, isto é uma prática espírita, é prática do espiritismo. Também o diálogo com os espíritos é prática espírita. E todas as dificuldade de concentração, dificuldade de união, dificuldade de entendimento, de interpretação e decepções. Não é difícil falar de decepção, né? O sujeito nem olhou na minha cara, entrou no centro, não me cumprimentou. Aquele cara lá pensa que ele é o bom, só ele que sabe, ele quer mandar em todo mundo. Começa a ter decepção. Nossa, o cara era espírita, palestrante, como é que foi fazer isso? Ora, temos que convir que somos criaturas humanas. Antes de sermos espíritas, somos criaturas humanas, amplamente necessitadas de aprendizado. Portanto, sujeitos a todo tipo de comportamento indesejável, cujo dever de não fazer é de cada um. Então, isso pode decepcionar, mas o espiritismo não tem nada com isso. Isso é problema dos espíritas. Uma coisa é o espiritismo, outra coisa são os espíritas, porque nós, os espíritas, ainda estamos dando os primeiros passos. Então, as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência. Kai Barschuttel, que atuou em Matão, benfeitor de Matão, conhecido pelo seu trabalho ousado e corajoso, vai afirmar em uma de suas obras que o espiritismo é uma ciência vasta, vastíssima, podemos acrescentar, porque toca em qualquer assunto humano, porque o espiritismo não é invenção de Allan Kardec, não é imaginação de Allan Kardec. O espiritismo é uma síntese das leis divinas. E, portanto, quando não conhecemos os princípios que norteiam, que estruturam esta ciência, nós escorregamos nas dificuldades e nas decepções, nos tornando protagonistas de feitos muitas vezes lamentáveis. É importante pensar nisso, porque esta ciência é diferente da ciência convencional. A ciência convencional da química e da física labora com elementos cujas forças são cegas, podem ser controladas pelo homem. Já a ciência espírita, comparável também à ciência da psicologia, da psiquiatria, lida com vontades livres. É muito diferente. Um espírito que se comunica, ele pode estar mentindo, e às vezes ele não concorda com aquilo que você diz, você pede para ele perdoar, fala, que perdoar da onde? Você não sabe o que fizeram comigo. Então eu não quero nisso. E você, quem é você para dizer para eu perdoar? Você perdoou aquele que te ofendeu? O Espírito sabe. Então nós lidamos com vontades livres, e a ignorância deste detalhe pode trazer muitas decepções. E depois, ainda na introdução, ele vai afirmar, é o Kardec que está dizendo, não sou eu, está lá no Livro dos Médiuns, a ignorância e a leviandade, olha a expressão usada, leviandade de certos médiuns causaram mais dano do que se crê, a opinião de muitas pessoas. Quem de nós já não presenciou uma cena assim? A pessoa vai no centro, está aflita, desesperada, apresenta-se-lhe para o atendimento fraterno, o atendente tem alguma percepção mediúnica e falou, você está acompanhado por 10 obsessores. A pessoa vai sair dali e vai se suicidar, porque não é possível, né? Tem 10 me perseguindo aqui. Ou a pessoa fala assim, você não consegue engravidar porque você fez 10 abortos na outra vida. Não se fala uma coisa dessa, mas jamais. Isso é um desrespeito, isso é leviandade. Olha, o meu mentor aqui está dizendo que não vai dar certo o que você quer fazer. É leviandade isso, é desrespeito à mediunidade. Quem somos nós para fazer afirmações desse jaez, dessa natureza? Nós não temos acesso ao histórico, ao prontuário de cada pessoa, nem ao nosso histórico nós temos acesso, e queremos nos arvorar a descobridores, a informadores da realidade espiritual de cada um. Isso é leviandade que afasta pessoas, causa mais danos do que a gente imagina, e Allan Kardec nos adverte disso.
Se a gente caminhar pelo índice, eu gosto muito de ver índice, a gente aprende muito com os índices. Nós vamos ler lá que o livro está dividido em duas partes, a primeira e a segunda. A primeira com noções preliminares, e a segunda referindo-se exatamente das manifestações espíritas. E se a gente adentrar essas partes, o livro é empolgante, gente. O livro é empolgante demais. Nós vamos aprender muito. Nós vamos ver na segunda parte, por exemplo, no capítulo 16, médiuns especiais. É um quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. É aquilo que eu já me referi anteriormente. Médium vidente, médium audiente, médium de cura, médium psicográfico, médium psicofônico, médium de pressentimento, médium intuitivo e por aí vai. Por outro lado, capítulo 17, formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade. O capítulo 18, inconvenientes e perigos da mediunidade. Olha que abertura que se dá nesse capítulo. Será que a mediunidade oferece algum perigo? Tem algum inconveniente na mediunidade? Qual a influência sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças? Vejam que apenas esses 3 capítulos, dos vários capítulos da obra, já abre material aí para um congresso. Cada capítulo desse dá um congresso de vários dias, para reunir estudiosos da mediunidade, reunir os próprios médiuns, para apresentarem as suas experiências. O que você sente durante a manifestação de um espírito? Qual é a sensação diante da manifestação de um benfeitor? Você percebe que o espírito está sendo sincero? E quando o espírito está bravo, o que você sente? Quando o espírito diz que está sofrendo, que está com dor, você sente a dor? São detalhes que nós podemos colher ouvindo os próprios médiuns, mas observando também o conteúdo das manifestações. Então, todos esses detalhes, só nesses 3 capítulos, sem dizer os demais, já abre uma perspectiva imensa. A gente vai lendo isso e vai se empolgando. E olha também na segunda parte, olha a importância disso. Papel do médium nas comunicações. Até que ponto o médium influi? E nós sabemos que influi muito. Às vezes o espírito está emocionado e o médium chora. Porque o médium ele é chorão por natureza. Então apresenta-se um espírito bastante emocionado e chora, não sei o quê. E às vezes o espírito está chorando e o médium é durão. Aí ele vai dizer, eu estou tão emocionado. E o espírito está na maior choradeira. Por quê? O médium adentra, o médium participa do fenômeno. Às vezes o médium quer falar um palavrão, aliás, o espírito quer falar um palavrão, e o médium que é disciplinado não fala o palavrão. Porque ele sabe que não é adequado falar um palavrão. O espírito está xingando lá, mas ele filtra. O médium tem a capacidade de filtrar. Às vezes o espírito quer bater na mesa, quer fazer um escândalo, jogar o vaso em cima do dirigente que está dirigindo lá. O espírito tem vontade de tacar o vaso na cara do dirigente, porque o dirigente está falando coisas que ele não quer ouvir. Mas o médium, ele é disciplinado, ele é capaz de segurar. Ele é capaz de se controlar. O espírito quer que o médium se jogue no chão. O médium segura. Ele é detentor. Então, o papel do médium nas comunicações é muito interessante. Há várias vertentes e exemplos que podem ser utilizados. E a influência moral do médium também. Às vezes o espírito quer realizar uma tarefa de curas, quer beneficiar os enfermos, atender as criaturas doentes, e o médium quer tirar proveito, começa a cobrar as consultas, começa a explorar. E então o que vai acontecer? Ele vai perder a conexão com o benfeitor espiritual. E aí vão tomar o lugar do benfeitor espíritos inescrupulosos. Às vezes o espírito tem o desejo de consolar as criaturas, e o médium, ele quer se aproveitar emocionalmente das criaturas. Pode acontecer também. Influência moral do médium. Influência do meio, também é importante. Vocês imaginem uma reunião mediúnica que vai começar,
e os médiums entram na reunião mediúnica, boa noite, como vai? É beijinho de cá, beijinho de lá. Você viu o que aconteceu hoje? Olha, nossa, teve um acidente ali na rua, fulano falou mal de mim, eu passei lá e já dei uma esfrega nele. Essa reunião vai acabar em nada, porque a influência do meio, uma reunião barulhenta, uma reunião cheia de indisciplina, tudo isso influi. E o que não dizer da obsessão? A obsessão é a influência de um espírito sobre outro. Tanto entre encarnados, os assédios de todo tipo, as implicâncias pessoais não deixam de ser um tipo de obsessão. Entre eles, imaginem duas pessoas inimigas que desencarnam, vão continuar a luta por lado de lá. Ou o mais comum, que é a influência de um espírito sobre o encarnado, que é bastante comum também. Ou daqui para lá. Você não devia ter morrido, você me deixou sozinho. O que vai ser da minha vida sem você? O outro não tem sossego de tanto que esse aqui lamenta que ficou. É uma obsessão daqui para lá. Então, são os 4 tipos de obsessão. Mas a mais comum é os espíritos influenciando as criaturas humanas e dando sugestões. Olha, não vai hoje não. Você está cansado. Você está esgotado. Fica em casa hoje. Deita no sofá e assiste um filme. Sugestão aceita e falta. Na semana seguinte fala, você vai hoje? Você viu como a fulano olhou torto para você? Não vai não. O que você vai fazer lá? Ninguém gosta de você. Sugestão aceita. Ou obsessão simples. E o espírito vai crescendo o seu domínio. Ele tenta, se você ceder, ele aumenta o seu domínio. Então são os estágios que vão acontecendo. A obsessão tem processos muito complexos. Ivone Pereira tem livros extraordinários sobre a obsessão. Aqueles que quiserem aprofundar o assunto poderão ler, por exemplo, Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, e também o extraordinário Obsessão, Desobsessão, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, e da identidade dos espíritos. Como é que a gente sabe se é um espírito mesmo que está se comunicando? Como é que a gente faz para identificar? É verdade ou é mentira? Aquele espírito que está falando ali, será que é o que deu o nome mesmo? O processo, às vezes, pode ser difícil, mas às vezes é muito simples. Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil para vocês. Manifestava-se numa casa um espírito que assinava Bezerra de Menezes. Impossível de acontecer? Não, Bezerra é um espírito muito presente. Mas muitas criaturas, com ingenuidade doutrinária, começam a atribuir qualquer comunicação ao Bezerra. O Bezerra tem muito o que fazer. Embora ele possa estar em muitos lugares ao mesmo tempo, ele não está à disposição para brincadeira. Até que um dia, o Espírito assinou assim: eu peço comunicar aos frequentadores do centro que paguem a mensalidade, vocês estão atrasados. Então esse não era o doutor Bezerra de Menezes. Esse era o doutor Bezerra de Menezes da Silva Xavier, não é mesmo? Porque o espírito estava, isso era o presidente, era o médium que queria falar isso, que a mensalidade do centro estava atrasada. Então ele aproveitou-se, eis aí a influência do meio, a influência moral do médium, a identidade dos espíritos. Um espírito sério, um espírito elevado, não faz previsão de datas. Nós estamos vendo um monte de gente anunciar aí. Vocês se lembram o ridículo, o mundo vai acabar em 2012. Passou 2012, nós estamos em 23 aqui, com outras guerras, e o mundo continua aí, né? E então, os espíritos superiores não fazem previsão de data. Por quê? Os acontecimentos dependem do livre-arbítrio nosso, dependem de uma série de circunstâncias. Então, se um espírito começar a falar, você vai morrer no ano 2030, deixa esse espírito falando sozinho, porque os espíritos sérios não fazem isso. Não fazem. Então, a identidade dos espíritos pede que a gente use o discernimento, o bom senso, para identificar seriedade nas manifestações. São capítulos, portanto, que abrem uma perspectiva imensa. E aí poderíamos perguntar, diante de todas essas questões, por que existem os médiuns? Será que existe uma finalidade? Por que Deus permitiu nesta faculdade humana? Não poderia ficar quieto, os espíritos lá e nós aqui? Mas veja que interessante,
A resposta está no Evangelho segundo o Espiritismo. Curiosamente, não está no livro dos médiuns, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só o que nós vamos encontrar no capítulo 26, no item 7. A mediunidade, ou os médiuns existem para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem, para conduzi-los à fé. Por isso que existem os médiuns. Em todos os tempos, nós vamos ver os médiuns sendo instrumentos de irmãos nossos, mais capacitados, mais esclarecidos, mais moralizados, trazendo instruções. Ressalvada a questão de que existem espíritos que não são sérios, espíritos que se aproveitam, se valem da invisibilidade para tentar nos dominar, porque eles são invisíveis. Como é que a gente sabe se um espírito está mentindo? Tem que observar, tem que acompanhar, tem que ficar atento. Ao primeiro sinal, desconfie. E então, os espíritos sérios utilizam-se dos médiuns para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e para conduzi-los à fé. Vejam que Chico Xavier cabe nos 3 itens. O Chico foi instrumento para a instrução, foi instrumento para exemplo a todos nós e ainda despertou a fé a muitas criaturas. Nós deveremos pautar a nossa conduta, ainda que intuitiva, no nosso trabalho, na nossa dedicação, nesse parâmetro. Ter sempre em mente que nós podemos também ser instrumentos para a instrução de outros amigos, que podemos exemplificar pela perseverança e pelo amor, e também podemos despertar a fé em muitas criaturas, igualmente pelo exemplo. Este detalhe, ele é muito importante. Mas, já que estamos falando em mediunidade, lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma advertência muito grave. Existe o capítulo 21. Esse capítulo, no item 10, traz o título de Os Falsos Profetas da Erraticidade. Esse capítulo 21 é o capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas. O próprio Cristo nos advertiu disso. Haverá, ou há pessoas que usarão o meu nome, etc, etc. E Allan Kardec compôs um capítulo com este ensinamento. E lá no item 10, com esse título, Os Falsos Profetas da Erraticidade, assinado por Erasto, o nosso Erasto vai dizer: nenhum médium é perfeito, se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém, se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Olha que advertência profunda. Veja a importância da gente prestar atenção no que está dito aí. Todo grupo, todo médium que fala: olha, espírito superior é só por meu intermédio. Os mentores sou eu que recebo, tá? Vocês recebem os sofredores. Os mentores é comigo. Toda vez que alguém começar a fazer esse tipo de afirmação, já está com a obsessão caracterizada. Ou algum grupo, porque às vezes o grupo inteiro está obsidiado. Ou algum grupo se dizer privilegiado. Olha, nós aqui fomos escolhidos para sermos conduzidos por determinado espírito. Está caracterizada a obsessão. Então, é algo para chamar muita atenção, porque é um dos inconvenientes da mediunidade, sermos enganados pelos espíritos. Porque os espíritos se aproveitam quando são ignorantes, não ignorantes no sentido pejorativo, mas ignorantes de ainda não terem evoluído, né? Então eles se aproveitam da invisibilidade e se misturam junto aos homens. E aí o Erasto não tem dó. A gente não gosta de pôr um texto longo assim no slide,
mas não dá para fazer separado. É muito grave, muito oportuno o que está escrito aí, olha, repelir, ele não tem dó, ou em outras palavras, recusai, sem condescendência, ou em outras palavras, sem dó, repelir sem dó esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos. Se estivermos numa reunião mediúnica, o espírito se apresenta e fala, gente, eu fui determinado agora para dirigir vocês, fiquem tranquilos, eu sou um espírito superior, só virei dar comunicações aqui, através de vocês nós vamos fazer um grande trabalho. Aí a bola enche, né? Nossa, nós fomos escolhidos, olha o espírito que se manifestou aqui. Quanta ilusão. Trata-se de um embusteiro, conselheiros exclusivos, são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres. Alguém poderia ficar espantado, mas existe espírito medíocre? Existe. Existe espírito vaidoso? Existe, é claro que existe. Todo dia morre gente vaidosa, todo dia morre gente medíocre, todo dia morre gente boa também, generosa, cheia de virtudes, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. Eles querem domínio sobre os homens. Então eles fazem promessas. Olha, nós vamos proteger vocês. E realmente o grupo começa a sentir uma proteção. Tudo dá certo, não ficam doentes, começa a andar, mas é uma ilusão, é uma armadilha, é uma arapuca. E aí, quando cai nas garras da obsessão, eles dominam. São geralmente espíritos sequiosos de poder. Olha o detalhe. E que, quando vivos, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Se um espírito chegar numa reunião e dizer, olha gente, eu conheço um caso que o espírito falou assim, gente, eu só me comunico com vocês no dia 24 de dezembro às 0h. Então vocês se reúnam no dia 24 de dezembro às 0h, eu só venho nesse dia. E as pessoas iam, às 24 de dezembro, 0h, todo mundo ia lá, porque o espírito só vinha naquela hora. E eu já diria para esse espírito, olha, essa hora eu não vou não, essa é a hora da ceia lá, se você quiser, você vai sozinho. Eu não vou não, essa hora está reunido com a família, não é mesmo? Por que o espírito faz uma exigência dessa? Ou o espírito fala assim, agora a partir dessa semana, ao entrarem no centro, deixem o sapato lá fora. O espírito não vai fazer uma recomendação dessa. Olha, semana que vem, eu vou trazer Jesus aqui para vocês. Desconfiai, não tem cabimento isso. Não é? Então, é preciso desconfiar dessas recomendações singulares, dessas infiltrações ou tentativas delas. E eu queria sugerir para vocês essa playlist de Eulália Bueno. A Eulália Bueno é uma grande estudiosa da mediunidade, ela é de Santos, São Vicente, e ela tem se destacado no movimento espírita pelo conhecimento espírita. Se vocês acessarem o canal Instituto Caibar Schutel, vocês vão procurar uma playlist lá, Eulália Bueno. Lá existem 15 vídeos compactos só sobre mediunidade. São videozinhos curtinhos, ela respondendo sobre o médium e a mediunidade, porque esse conhecimento precisa estar à nossa disposição. Agora, diante dessas observações, que tipo de pergunta surge dentro de vocês? Que tipo de questionamento surge com relação à mediunidade? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Não que eu saiba responder, né? Mas uma troca de ideias. Vem aqui na frente para sair na filmagem. Quer ver? O espírito obsessor falaria assim você fica famoso. Tudo bem? Boa noite a todos.
Queria fazer, meu nome é Fernando, primeira vez que estou aqui. Primeira vez? Primeira vez. Você é de Piracicaba mesmo? Piracicaba. Bem-vindo, Fernando. Nascido em Piracicaba. A pergunta é a seguinte, como que eu consigo saber a diferença entre o espírito obsessor e a minha intuição? Excelente pergunta, Fernando. Muito bom. Como é que eu consigo perceber a diferença entre a intuição, porque a intuição que a gente recebe nos direciona para um determinado caminho. Como é que a gente vai saber se é uma sugestão de um espírito obsessor? O que acontece, Fernando, é que nós já nos conhecemos, pelo menos parcialmente, a gente não se conhece completamente, mas pelo menos em parte, a gente conhece a maneira como a gente é, a nossa índole, por exemplo, né? Se alguma coisa soar estranho, é preciso ter cuidado e prudência. Se é uma coisa que você não está habituado a fazer, não faz parte do seu feitio de personalidade, pode ser uma sugestão obsessiva. Porque a intuição, ela surge daquilo que você busca, daquilo que você quer. Você constrói esses canais intuitivos, né? Quando se trata de uma sugestão obsessiva, ela não bate com a sua índole, digamos assim, com aquilo que você está habituado a cultivar, com aquilo que você prefere, digamos assim, por aquilo que você escolhe. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais alguma observação? Vamos lá. Esse é o nosso filmador. Obrigado. Orson, médium que não participa dos estudos no centro espírita e vem só para comunicação. Qual que é a orientação? Todos nós temos imensa necessidade de estudar continuamente. O médium que não estuda e só vem para a reunião mediúnica está cometendo um grande equívoco, porque ele está perdendo a oportunidade da convivência com as demais atividades do centro espírita. Os grupos de estudo, as tarefas de assistência aos mais necessitados, a tarefa do passe, a tarefa do atendimento fraterno, a tarefa das palestras. Nós não podemos transformar a vida mediúnica apenas em receber espíritos. Nós temos que estar ativos nas demais atividades, porque é aí que nós adquirimos referências, é aí que nós adquirimos experiência, observando outras pessoas. Eu vou dar um exemplo para você que eu uso muito para mim. Eu gosto muito de ouvir palestras de outros colegas palestrantes, porque a gente aprende muito, a gente vê o que dá certo e o que não dá certo. Por exemplo, se falam, isso aí eu não devo usar como palestrante, o povo não gostou, não pegou bem. Esse tipo de abordagem dá sono no público. Ou esse tipo de abordagem é bom para o público interage, o público participa, isso é saudável. Então, o médium que só vai na reunião mediúnica, ele está equivocado, porque há que se estudar continuamente. E claro, dentro da possibilidade da vida de cada um, porque às vezes a vida do médium não é brincadeira, às vezes a oportunidade escasseia, mas ele deverá, com algum esforço, participar de outras atividades extra atividade mediúnica. Mais alguma observação, gente? Luciana, vem aqui participar. Você que é uma dirigente espírita, que tem uma experiência, fale para nós aí o que esse assunto provoca dentro do seu raciocínio doutrinário. O que a gente observa, na nossa casa, que é uma casa relativamente nova, é a curiosidade em torno da mediunidade. As pessoas chegam à casa buscando os fenômenos mediúnicos, não o conhecimento a respeito da mediunidade. Então, quando você coloca que ali é uma casa de estudos, que primeiro você precisa buscar instruir-se, buscar se conhecer, para depois, de repente, pensar numa prática mediúnica, você vê que ali o interesse já diminui vertiginosamente. O que é uma pena, afinal de contas, a mediunidade ela é um acessório, uma ferramenta para que a gente possa servir ao próximo, e não ficar nessa busca pelos fenômenos. Os fenômenos já ficaram lá atrás, não são mais necessários. Hoje em dia a gente precisa da instrução mesmo. Muito bem, esse assunto ele não se esgota, é um assunto infindável, porque abre muitas perspectivas de análises, né? Nós temos exemplos notáveis de médiuns no Brasil e fora do Brasil, em todos os tempos, e a tendência agora com a nossa evolução mental,
com a nossa melhoria de sensibilidade e percepção, é que cada vez mais a gente perceba com relativa tranquilidade, com relativa, gradativamente, aumento de percepção, a presença dos Espíritos e as suas intuições, como referiu o Fernando lá. Os Espíritos vivem intuindo. Há uma multidão de Espíritos a nos ajudar. Então devemos estar à disposição. Um companheiro de Franca, Felipe Salomão, fez uma observação muito interessante numa palestra, que vale nesse contexto aqui. A gente deseja o auxílio dos Espíritos, deseja captar as intuições boas, todos nós desejamos. Nós precisamos estar no silêncio interior para perceber isso. A nossa vida atual é muito tumultuada para todo mundo, sob vários aspectos, né? Então a gente precisa fazer silêncio interior para perceber a presença dos Espíritos. Neste ambiente agora, quantos Espíritos não estão aqui? Necessitados, esclarecidos, bondosos, amigos nossos e até adversários nossos estão aqui no ambiente do salão. E eles podem ser beneficiados com o nosso bom pensamento, né? Então estejamos atentos a essas questões. Posso encerrar? Mais alguma observação? Não? Muito bem. Nós trouxemos alguns dos nossos livros, que aqui estão, vocês viram que nós colocamos aqui. Eu queria falar para vocês também, não posso deixar de falar isso, de jeito nenhum. Lá no meu canal tem o meu nome mesmo, Orson Peter Carrara. Tem uma playlist lá com Carlos Campetti. O Carlos Campetti é diretor da Federação Espírita Brasileira. O Carlos Campetti, ele é muito experiente, ele é médium psicofônico, inclusive. E ele conta muito da experiência pessoal dele. Em vários clipes cortadinhos ali que nós fizemos, né? São vários vídeos compactos de 12 minutos, de 8 minutos, de 4 minutos, e ele dá respostas excelentes. Vocês vão ganhar muito ouvindo o Carlos Campetti. Tem muita experiência mediúnica e doutrinária. Então nós trouxemos os nossos livros aí, os mais recentes, são esses 3 aí, começa por uma alfinetada e termina por uma ruptura, referindo-se às cutucadas que a gente dá um no outro, né? As alfinetadas, que termina com rupturas de relacionamento, causa e casa espíritas, que refere-se à causa do espiritismo, que é a nossa melhora moral, refletindo-se na casa espírita. E aquele lá, bons médiuns, bons dirigentes, bons tarefeiros, porque ainda nos perdemos tanto. Eu quero agradecer imensamente. Aqui está o Jornal Arauto da USE Piracicaba. Eu vou pedir para vocês tirarem um e passarem para trás. É muito importante que a gente faça a distribuição desses jornais e os divulgue, esquecendo em outros lugares, levando para outras pessoas, porque o jornal é sempre fruto do esforço de várias pessoas. Então devemos valorizar essa iniciativa. E a Neuza vai cantar para a gente, para encerrar. Eu não sei que música escolheu, vamos deixar que ela nos surpreenda, mas antes de passar a palavra para a Neuza, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu nunca estive aqui, é a primeira vez, um prazer conhecê-los, mais uma casa trabalhando. Então eu diria para vocês, com a força da minha voz, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado.